Gravar. Pronto, pessoal. Então, a partir de agora, está sendo gravada a aula, tá? Uma boa noite aí para todos. Hoje é dia 20 de abril, né? Uma terça-feira à noite, aula de cálculo diferencial integral de duas ou mais variáveis, ok? Bom, pessoal, vamos começar. Devem entrar ainda alguns alunos ao longo da aula, né, ao decorrer da aula, e então é assim, hoje eu vou falar da nota da prova, né, a gente vai falar sobre as médias aí né, de vocês, então a gente pode discutir aí alguns erros que aconteceram na prova, teve algumas questões que foram anuladas, né, e estavam com a resposta errada, lá no gabarito lá das múltiplas escolhas, né? Então, tinha algumas provas que não estavam corretas. Eu, na verdade, anulei as questões e dei correto para todo mundo na questão, tá? Mas, em todo caso, a gente vai falar de prova mais para o meio da aula. Qual que é a minha programação? Você vai fazer assim, eu vou dar aula, provavelmente até metade, né? Aula normal da matéria, e aí da metade para o fim a gente fala de nota, ok? A gente faz nosso acerto de contas, para que a gente não perca tempo. Porque se eu começar a falar agora, tem muita gente para poder ingressar na aula, talvez, então acaba não funcionando bem, beleza? Então vamos falar de prova depois, da metade para o fim. Então vamos começar nossa aula. Eu vou fazer assim, eu vou dar sequência na matéria. Então o assunto da aula de hoje será derivadas direcionais, né? Então, vou começar com derivadas direcionais. É um assunto que está lá no material de apoio postado, né? Deixa eu até abrir aqui, inclusive, o meu PDF aqui do material, né? Para que a gente possa acompanhar aí as páginas que contemplam aí o assunto, né? Derivadas direcionais, pessoal, é um conteúdo que está na página... começa na página 61, mas derivadas direcionais está precisamente na página 62 em diante, 62, ok? Derivadas direcionais, pessoal, é um conteúdo que vai envolver aí derivadas parciais e vetores, ok? Então, a gente vai precisar de alguns conhecimentos já pré-aprendidos em álgebra linear, né, em geometria analítica, que são vetores. Então, antes de começar a falar de derivada direcional, seria interessante eu fazer uma revisão do que eu vou precisar como ferramenta sobre vetores. Então, tem algumas coisas que eu tenho que lembrar sobre vetores. Beleza? Então, eu vou fazer uma espécie de uma pequena revisão, não vai ser demorado, é uma revisão tranquila, né? Porque eu vou precisar aí do assunto, né? Para a gente poder falar de derivada direcional. Então, eu vou começar a fazer uma revisão. Eu vou fazer uma revisão, pessoal, vou explicando aí os pontos que eu vou abordar, né? Que eu preciso como ferramenta. E, assim, vocês na dúvida, eu sei que vocês já viram isso, mas na dúvida, se vocês não entenderam o cálculo sobre vetor ou alguma coisa, vocês me interrompam, tá? Perguntem, porque precisa, a gente tem que lembrar de algumas coisas sobre vetor, beleza? Então, eu vou começar a explicar e qualquer dúvida vocês coloquem no chat aí e me perguntem, professor, eu não entendi tal passagem, não lembro, porque vocês vão precisar disso para fazer cálculo de derivada direcional, beleza? Então, assim, eu vou compartilhar com vocês a tela da lousa. Então, o assunto agora é uma revisão sobre vetores. Vou falar de vetores daquilo que eu vou precisar, tá? Então, vamos lá. O assunto, vetores. Ok? O que é que eu vou precisar de vetores? Eu vou precisar, inicialmente, sobre vetores, de notação. Como é que a gente escreve um vetor, né? Um vetor, pessoal, ele pode ser descrito em coordenadas.
E nós vamos ver mais especificamente no plano, tá? Que nós vamos precisar de vetor no plano. Então, vetor, nós podemos colocar esses vetores por coordenadas, né? Então, nós vamos ter um vetor que vai ter coordenada x e coordenada y, tá? Eu vou colocar como A e B, depois, por quê? Porque depois nós vamos usar em derivado direcional o ponto também. Então, para não confundir, eu estou chamando aqui o x e o y de A e B. Então, o vetor ele tem coordenadas. Coordenada x, que é o A, e coordenada y, que é o B. Ok? Bom, essa é uma forma de escrever o vetor, uma forma geométrica, né? Forma geométrica não, na verdade, uma forma em coordenadas, né? Coordenadas algébricas, ou coordenadas geométricas, acho que ficaria melhor. Está aqui. Ou você pode escrever vetor, esse mesmo vetor, através de uma escrita algébrica, né? Uma expressão algébrica. Então, vocês vão lembrar que a coordenada x multiplica o i, mais a coordenada y multiplica o j. Lembrando que eu estou chamando x e y de A e B. Então, está aqui. Essas são duas formas de eu escrever vetor, né? O vetor V pode ser escrito em coordenadas diretas, né? A e B, né? X e Y, ou pode ser descrito através de escrita algébrica, ou seja, o x multiplica i, mais o y multiplica j. Né? Exemplo, né, de escrita. Vou colocar um exemplo aqui, para todos lembrarem. Então, assim, o vetor V, ele pode estar descrito assim, em coordenadas, vamos colocar, -2 e 4. Pode estar escrito em coordenadas, tá? Então, tá aqui. Essa é uma forma de você descrever o vetor. Uma outra forma é em uma expressão algébrica. Esse mesmo vetor V, ele é igual a coordenada x multiplicando o i, mais a coordenada y multiplicando o j. Então, está aqui, ó. Aí. As duas formas de descrever o vetor estão corretas. Ou você escreve uma expressão algébrica, ou em coordenadas. Vamos pegar um exemplo 2 aqui, ó. Um exemplo 2. Por exemplo, né? Digamos que esse vetor V, ele tenha coordenadas... vamos lá. Vetor V, ele tenha coordenadas 0 para x, né? E -3 para y. Aqui. Então, o vetor 0 menos 3. Na hora de descrever de forma algébrica, a gente pode escrever assim, V é igual a 0 vezes I, né? O x multiplica o I. Só que 0 vezes I dá 0, então não precisa colocar o I. Aí você vai colocar apenas o J, né? O Y que multiplica o J. Então, vai ficar menos 3J. Tá aqui, pessoal. Então, tá aí uma maneira de descrever o vetor. E é claro que nós temos também como descrever o vetor nulo, né? Digamos que se você você tem aí o vetor V de coordenadas 0 e 0, né? O 0, 0. Esse cara aqui é o meu vetor V nulo, tá? Então, as duas formas de descrever o vetor estão corretas. Ou eu coloco o vetor como 0, 0, ou simplesmente o vetor nulo, o vetor conjunto vazio, ou assim, fica até melhor. Ó. Coloque assim, ó. Aparece também muitas vezes em alguns livros, ó. Isso aqui também é uma descrição do vetor nulo, de coordenadas 0, 0. Beleza? Tranquilo aí, pessoal? Lembraram disso? Beleza, então é uma forma de descrever aí o vetor. Bom, essa seria a escrita algébrica, né, vetorial. Então seria dessa forma, ou em coordenadas ou em expressão algébrica. Uma outra coisa que nós aprendemos lá a descrever, a calcular no vetor é o comprimento, né?
nós aprendemos a calcular módulo. Módulo. Tá? Módulo. E módulo é comprimento, é intensidade, né? É um valor numérico que represente o vetor, né? A quantificação do vetor. Então, como é que a gente calcula isso? Se você tiver um vetor V, né, qualquer dado, um vetor V de duas coordenadas, A e B, para você calcular o comprimento desse vetor, basta apenas você coloque notação em módulo, né? Então, essa é a notação, é o V entre traves, para mostrar que você está calculando o tamanho dele. E as coordenadas x, que é o nosso a ao quadrado, mais a coordenada y, que é o nosso b, ao quadrado. Tudo dentro de uma raiz quadrada. Está aqui, pessoal. Portanto, essa é a fórmula para calcular o comprimento de um vetor. Ok? Não é fórmula. Fala, calcule o módulo do vetor, calcule a intensidade do vetor, calcule o comprimento do vetor. É essa fórmula aí. Um exemplo tranquilo disso é, por exemplo, digamos que você tem um vetor V, né, de coordenadas 3 e menos 4. Está aqui, isso é um vetor V. Né? Para você calcular o módulo do vetor V, deixa eu colocar um pouco mais para baixo, do vetor V, notação, né, módulo, isso aqui vai ser igual a coordenada x ao quadrado mais a coordenada y ao quadrado. Tudo isso aqui dentro de uma raiz quadrada, né? Então, isso implica que o módulo do meu vetor V, ele é igual a 5, né? Por que 5? Porque 3 ao quadrado dá 9, menos 4 ao quadrado dá 16, 9 mais 16 é igual a 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Né? Então, tá aí. Esse é o cálculo para o comprimento do vetor V. Né? Então, já vimos isso daí. Nem sempre esse valor, ele dá um valor inteiro, né, como deu aqui, deu raiz quadrada de 5. Pode, às vezes, acontecer de dar um número que não é número inteiro, é um número irracional. Por exemplo, um vetor V de coordenadas menos 3 e 1. Né? E 1. Aqui. Ou melhor, até vou mudar a escrita aqui para a gente se acostumar, né? Digamos que você tem o vetor menos 3i mais j. Né? Então, esse é um vetor descrito algebricamente. Como é que eu vou calcular o comprimento desse vetor V? Ora, o vetor V é igual a coordenada x, que é menos 3, ao quadrado, mais a coordenada y, que é 1, ao quadrado. Tudo isso aqui dentro de uma raiz quadrada. Né? Portanto, o meu vetor V, aí é o módulo do vetor V, né? Tem que colocar entre traves aqui para mostrar a notação que você usou. Então, na hora de você calcular isso aqui, vai ficar assim, ó, o vetor V, o módulo do vetor V, ele é igual, 3 ao quadrado dá 9, mais 1 ao quadrado é 1, 9 mais 1 dá 10. É a raiz quadrada do número 10, né? O que é a raiz quadrada do número 10? É um número irracional que vale aproximadamente 3,1, né? 3,1 comprimento. Ok? Lembraram aí das passagens para encontrar aí, o comprimento do vetor, o módulo do vetor? Então tá aí, o módulo do vetor pode ser calculado dessa forma. Né? Com fórmulas, né? Então tá aqui, ó. Pode ser calculado com essa fórmula aqui. Pessoal, o que a gente percebeu aqui? Percebeu que esses vetores, eles têm
comprimento diferente de 1, né? O que você tem aqui? Você tem o vetor V do exemplo 1, que mede 5 unidades de comprimento. Ele é 5 de tamanho. Tá? Você tem o exemplo 2, onde o vetor V, ele tem raiz quadrada de 10, né, de tamanho, ou seja, aproximadamente 3,1. Todos esses dois vetores, eles têm tamanhos diferentes, né, de 1. Então, não é 1. E nós sabemos que na matemática é muito mais fácil de fazer contas, por exemplo, de multiplicação, quando você multiplica um número por 1, né? Porque aí dá ele mesmo. Então, o interessante na matemática é trabalhar com o número 1. É muito mais fácil trabalhar com o número 1 do que trabalhar com 5, com raiz quadrada de 10. Então, é mais fácil de fazer cálculo com o número 1. Por isso que nós temos né? Nós temos como, a partir de um vetor qualquer, encontrar um outro vetor, né? Que tem o mesmo sentido, ou seja, aponta para o mesmo lado do vetor original, que é paralelo ao vetor original, ou seja, tem a mesma direção, né? Mas que tenha um tamanho de uma unidade, né? Que meça 1. Então, eu posso, por exemplo, pegar o vetor V, do exemplo 1 ou do exemplo 2, e a partir desse vetor original aqui, desenhar um outro, com coordenadas que vão dar o mesmo sentido, a mesma direção do vetor original, só que o comprimento é uma unidade. Isso se chama versor, né? Então, a partir de qualquer vetor, eu consigo encontrar um outro que a gente chama de versor. O que é o versor de um vetor? O versor de um vetor é, na verdade, o vetor unitário. O versor de um vetor é o vetor unitário. É o vetor que mede 1 de comprimento. Ok? E como é que eu consigo calcular esse vetor unitário? O vetor unitário, ele sempre vai nascer a partir de um vetor original, qualquer, né? Então, por exemplo, dado um vetor V de coordenadas A e B, né? Um vetor V de coordenadas A e B, né? Nós conseguimos, a partir dele, um vetor U. Um vetor U de unitário, né? Que vai ser igual ao vetor V original dividido pelo seu módulo. Né? Isso implica que esse vetor U que eu tenho aqui, ele vai ser igual, o módulo desse vetor U vai ser igual a 1. Né? Então, a partir dessa fórmula que eu coloquei aqui, né? Ou seja, dividir o vetor original V pelo seu tamanho, a gente consegue um vetor que mede exatamente 1 de comprimento. Né? Exatamente 1 de comprimento. Então, a partir de um vetor qualquer, eu consigo um vetor unitário. Então, o que é um vetor unitário? É um vetor que mede 1. Vamos colocar um exemplo aqui. Né? Exemplo 1. Eu vou trazer, inclusive, o exemplo que eu coloquei lá. Digamos que eu tenho um vetor V de coordenadas 3 e menos 4. Né? Então, esse cara é o vetor V. E a primeira coisa, eu tenho que descobrir se ele é vetor unitário ou não. Se ele medir 1, quer dizer que ele já é um unitário, não preciso calcular um unitário. Então, vamos ver quanto ele mede. Para calcular o comprimento desse vetor V, basta apenas pegar as coordenadas e elevar ao quadrado, né? E somar. Ó, menos 4 ao quadrado, e tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Né? Isso implica que o meu vetor V, o módulo do meu vetor V, né, o comprimento dele, é igual a quanto? Bom, 3 ao quadrado é 9,
Menos 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16 dá 25. Né? 25, raiz quadrada de 25 é 5. Então, está aqui. Né? O vetor V mede 5 de comprimento. Então, ele não é vetor unitário. O vetor unitário, pessoal, o vetor unitário, ele tem medida igual a 1, né? Essa é a medida do vetor unitário, ok? Então, se esse vetor V não é vetor unitário, e eu preciso de um vetor unitário, então basta apenas eu aplicar a fórmula em cima dele para achar as coordenadas do vetor unitário. Ou seja, o meu vetor unitário U, ele é igual ao vetor V original dividido pelo seu módulo, né? Isso é igual. O vetor V tem quais coordenadas? 3 e menos 4. Dividido pelo módulo de V. O módulo de V eu já calculei, é 5, né? Aqui. Portanto, isso implica que o meu vetor unitário, ele vai ter coordenadas x valendo 3 quintos e y valendo menos 4 quintos. Está aqui, pessoal. Esse carinha aqui, ele é um vetor unitário. Ok? Se eu quiser tirar a prova, é só calcular o comprimento desse vetor U aqui eu encontrei, que você vai ver que ele vai dar 1. Tranquilo? Então, tá aí. Esse cara é um vetor unitário. Eu vou fazer um exemplo 2. Né? Deixa eu pegar as coordenadas do vetor que eu tinha calculado. Opa! Que eu tinha calculado antes, esse menos 3 e 1. Né? Deixa eu colocar aqui. Não, aumentar o tamanho de novo. Então, vamos lá. Eu vou fazer o exemplo 2 agora. E no exemplo 2, eu vou utilizar aquele que eu utilizei anteriormente. Um vetor V de coordenadas menos 3i mais j. Aqui. Esse cara aqui é um vetor V qualquer. Para eu descobrir se ele é vetor unitário, o que eu faço? Eu calculo o comprimento dele, né? Então, o módulo do vetor V é igual a menos 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tudo dentro de uma raiz. Portanto, isso aqui implica que o meu vetor, o módulo do meu vetor V, ele mede raiz quadrada do número 10. Está aqui. Esse é o comprimento do vetor V. Não deu 1. Então, ele não é vetor unitário. Para eu conseguir, a partir desse vetor V, um vetor com as mesmas características, eu aplico a fórmula do vetor unitário. Então, o vetor unitário é igual ao vetor V, né, as coordenadas do vetor, dividido pelo seu tamanho. Né? Isso vai dar o seguinte, o vetor V tem coordenadas menos 3 para x e 1 para y, dividido pelo comprimento de V, que eu acabei de calcular, raiz quadrada do número 10. Portanto, as coordenadas do meu vetor unitário, elas vão ser menos 3 sobre raiz quadrada do número 10, para x, né? E 1 sobre raiz quadrada do número 10 para y. Está aqui, pessoal. Portanto, são essas as coordenadas do meu vetor unitário. Ok? Está aqui bonitinho, né? O vetor unitário calculado. Pessoal, aproveitar e fazer a pausa necessária aqui, né? Entenderam como calcular comprimento de um vetor e como conseguir um vetor unitário? Tranquilo para todo mundo? Se você entendeu, dá um ok aí para mim. Se está com dúvida, pergunte, né? Porque eu vou continuar. Beleza, Breno? Ok. Os demais alunos também estão de boa? Tranquilo, né? Eu sei que é matéria que vocês já viram, né? Mas às vezes surge uma dúvida ou outra. Beleza, né? Então vamos continuar a nossa revisão. Bom, isso foi versor. Então, quando falar versor, a gente está falando de vetor unitário, vetor de comprimento 1.
Agora, vamos falar sobre vetor por dois pontos, né? Digamos que você tenha dois pontos, e a partir desses dois pontos você queira encontrar um vetor. Então, vamos lá. Vou colocar aqui vetor por dois pontos. Vocês já viram isso também em álgebra, né? Um vetor por dois pontos. Como é que funciona o vetor por dois pontos? Digamos que você tenha dois pontos quaisquer, né, dados, dois pontos. Um ponto A, por exemplo, é de coordenadas x1, y, y1, então ele tem duas coordenadas, né, x1, y1, e você tem um segundo ponto, que é o ponto B, de coordenadas x0, y0. É só um índice para poder diferenciar um vetor do outro, um ponto do outro, desculpe. Como é que você descobre um vetor por dois pontos? Se eu quiser um vetor AB, é um vetor que tem origem no ponto A e extremo no ponto B. Desculpa, pessoal, só uma alergia. Vamos lá. Então, ele tem origem no ponto A e extremo no ponto B. Como é que vai funcionar para conseguir um vetor a partir desses dois pontos? Ora, você vai fazer o ponto extremo menos o ponto da origem. Então, é B menos A. Né? Como é que você calcula isso? Ora, será a coordenada x do ponto B, que é x0, menos a coordenada x do ponto A, que é o x1. Essa é a coordenada x do novo vetor. E depois, a coordenada y do ponto B, menos a coordenada y do ponto A. Então, está aqui. A partir dessa fórmula aqui, você consegue calcular o vetor AB, né? Você tem o vetor AB. Para você conseguir um vetor com sentido oposto, digamos que eu não quero o vetor AB, eu queira encontrar o vetor BA, né? Eu mudei o sentido do vetor. Então, nesse caso, você não precisa fazer o A menos B, né? Pegar o extremo menos a origem. Se você já tem as coordenadas do vetor calculado, que é o vetor AB, basta apenas você trocar o sinal de todas as coordenadas do vetor, né? É só multiplicar as coordenadas do vetor AB por negativo, né? Fazer a regrinha de sinal. E aí você tem o vetor BA. Agora, se você quiser calcular, né? Aí você tem que fazer tudo de novo, né? Aí, ao invés de fazer B menos A, é sempre o extremo menos a origem, tá? Então, o vetor BA é o mesmo que o vetor menos o menos BA, né? Menos BA, não, o professor errou aqui. Deixa eu corrigir, pessoal. O vetor BA é o mesmo que o vetor menos AB. É só trocar as coordenadas do vetor que você já tem o resultado. Então, o vetor AB está apontando num sentido, né? Para um lado. Se você quiser um vetor com sentido oposto, inverter a ordem, é só multiplicar por negativo as coordenadas desse vetor AB, né? Então, o vetor BA é o mesmo do vetor menos AB, ou simplesmente você pode pegar o extremo que é A e subtrair da origem que é B. Ok? Então, está aqui, são as fórmulas, né? Vamos fazer aqui um exemplo numérico. Digamos que você tenha dois pontos quaisquer, né? Vamos colocar aqui um ponto A de coordenadas, vamos colocar assim, menos 3 e 5. E você tenha um ponto B de coordenadas 1 e menos 2. Pronto. Então, você tem aí dois pontos, né? Se você quiser o vetor AB, você vai fazer o seguinte, você vai fazer o B menos A. Né? Extremo menos a origem. Portanto,
coordenada x de B, que é 1, menos a coordenada x de A, que é menos 3, ok? Agora y de B, que é menos 2, menos o y de A, que é 5. Tá? Então, menos com menos vai dar mais. Portanto, isso implica que o meu vetor A, B, vai ter coordenadas 1 mais 3 vai dar 4. Menos 2 com menos 5 vai dar menos 7. Tá aqui, pessoal. Esse, portanto, é o vetor, né? Esse, portanto, é o vetor. Tá aqui, o vetor AB. Calculado. Se eu quiser o vetor BA, é só eu fazer o vetor menos AB. Né? Se eu já tenho o vetor AB, então você copia o resultado com sinal invertido. Pronto. Está aqui, ó. O vetor BA ele tem sentido oposto, então não precisa fazer aquele monte de contas de novo. Basta apenas trocar os sinais, ok? Então, essa é a ideia para calcular vetor a partir de 2 pontos. Nós vamos precisar também para resolver exercício, né? E a última coisa que nós precisamos é outro conceito bem tranquilo, que é o produto escalar. Né? Produto escalar. Tá? Produto escalar. Como é o produto escalar? Para você calcular o produto escalar, você precisa de 2 vetores, né? Dados, por exemplo, o vetor U, de coordenadas x1, y1, tá? E um vetor V, de coordenadas x0, y0. Aqui, 2 vetores. Produto escalar, pessoal, é uma conta de vezes, né? Então, é U escalar V. A representação é um ponto, tá? Tem que ser ponto. Porque se for x, é vetorial. No caso do escalar, é um ponto. Então, na hora de calcular isso, você vai fazer a coordenada x do primeiro vetor vezes a coordenada x do segundo vetor, mais coordenada y do primeiro vetor vezes coordenada y do segundo vetor. Está aqui. Né? Portanto, o produto escalar a gente calcula assim. Então, vamos fazer aqui um exemplo numérico. Nós vamos usar um exemplo numérico. Exemplo 1. Ó. Vamos colocar 2 vetores aqui. O vetor U, de coordenadas menos 3 e 2. E um vetor V, de coordenadas menos 1 e 5. Se eu quiser calcular o produto escalar entre U e V, basta apenas multiplicar a coordenada x vezes a coordenada x e somar com a coordenada y vezes a coordenada y. Portanto, esse produto escalar vai ser 3 vezes 1 vai dar 3, né? Regra de sinal positivo. Mais 2 vezes 5 vai dar 10. Portanto, isso aqui deu 13. Né? Tá aí, pessoal, produto escalar, então, x vezes x mais y vezes y. Ok? Pessoal, lembraram? Dúvidas sobre essas informações? Tranquilo para todo mundo? Porque é assim, ó, deixa eu dar uma enquadrada nisso, né? O que nós precisamos para trabalhar com derivada direcional? Nós precisamos, então, lembrar de escrita de vetor, né? Por coordenadas e por sentença algébrica. Módulo, então nós temos que calcular comprimento de vetor, como é que calcula comprimento, que é fórmula. Tendo comprimento, a gente também tem como encontrar o versor, né? O vetor unitário, que é o versor.
Então, o que é o vetor unitário? É uma fórmula. É só pegar as coordenadas do vetor e dividir pelo comprimento desse mesmo vetor. Então, a gente precisa do vetor unitário, né? É um outro assunto que a gente precisa lembrar. Vetor dado por 2 pontos. Como tirar o vetor se você tem 2 pontos? Então, está aqui, né? Fizemos uma lembrança. E, por fim, produto escalar, né? O que é o produto escalar? O produto escalar é a multiplicação aí das coordenada por coordenada e a soma dessas parcelas. Me dá um número aí, que é o produto escalar. Beleza? Então, está colocado aí, né? Eu vou até dar uma minimizada aqui, que agora a gente começa com um assunto novo, tá? Que é derivada direcional. Pessoal, pronto, fechei a lousa, voltou para mim. Deixa eu aproveitar, como alguns alunos entraram agora, nós vamos falar daqui a pouco sobre a prova, tá? Por enquanto, vamos falar sobre conteúdo novo. Depois das 8 a gente fala de prova, porque já por experiência própria, muitas vezes é rápido, outras vezes não. Então, vamos dar uma adiantada no assunto, daqui a pouco a gente fala de prova. Bom, o que é uma derivada direcional, que é o nosso assunto, né? Pessoal, a derivada direcional, ela serve para medir uma taxa de variação, né? O nome já está falando, derivada, que é taxa de variação, direcional. Então, vou citar um exemplo aqui para que vocês entendam o porquê se aprende a calcular derivada direcional. Apesar que, novamente, não é preocupação minha, de professor de matemática, as aplicações, tá? Minha ideia é ensinar vocês a calcular, porque quando for preciso, você sabe como calcular. Então, é assim. Digamos que você tenha alguma fonte de energia, né, que propaga essa energia, ou alguma coisa que propaga um fenômeno da natureza qualquer. Por exemplo, um ar-condicionado. Então, quando você tem um ar-condicionado dentro de um ambiente, de uma sala, né, o que acontece com esse ar-condicionado? Ele propaga ar frio, né? Ele espalha ar frio, né? Ele espalha ar frio em todas as direções do ambiente, né? A ideia é que ele preencha todo o ambiente com esse ar frio. E quando você liga o aparelho, você percebe que quanto mais próximo do aparelho, mais gelado, né? O ar está mais frio. E conforme ele se espalha no ambiente, o ambiente vai sofrendo uma variação de temperatura, né? Conforme o ar vai se espalhando. Então, existe como você calcular essas taxas de variação. Será que a taxa de variação mais próximo do aparelho é maior do que lá no fundo da sala? Então, você tem como calcular esse tipo de situação. Então, para isso, nós usamos derivadas direcionais. A gente tem uma função, essa função ela vai determinar aí justamente a propagação dessa energia, né? E aí nós temos como calcular aí as taxas de variação dentro do ambiente. Para isso, o que a gente precisa? A gente precisa de um ponto qualquer e um vetor. O que é um vetor? Por que um vetor? Porque vetor, pessoal, é ele que vai determinar qual é o sentido, né, que está sendo propagada essa energia. Se, por exemplo, se for do aparelho, é do aparelho para o fundo da sala, né? O sentido. A direção, né? Que é o grau de inclinação, será se esse ar está caindo, se esse ar está subindo no ambiente. E também a intensidade, né? Dá para mensurar aí a quantificação desse... Estamos colocando um exemplo de um ar frio, né? De um ar condicionado, ou de uma câmara fria, né? Então, a ideia vetorial entra aí, né? Porque a gente vai ter uma função que vai determinar aí, a dissipação dessa energia e também vai levar em consideração direção e sentido, tá? Por isso, derivada direcional. Esse é um exemplo aí, por exemplo, de uma câmara fria, campos magnéticos, por exemplo, né? Se você tem um aparelho que emana
campos elétricos, né? Que ele propaga campos elétricos, você tem aí como calcular, por exemplo, como é essa variação no ambiente, né? Será se a variação ela é igual em qualquer direção, em qualquer sentido, né? Então, você tem como calcular essas taxas de variação. E para isso, a gente utiliza aí derivadas direcionais. Então, na química, na eletricidade, N área na biologia, qualquer que seja a área, né, de conhecimento, você tem aí a aplicação de derivadas direcionais. Pessoal, entenderam a minha explicação do que seria derivada direcional? A ideia de derivada direcional, como é que ela surge para nós na aplicação? Bem informalmente explicando, para não falar de termo técnico, conseguiram entender a ideia de derivada direcional? Legal. Porque, assim, você não precisa saber toda a teoria de derivada direcional, né? Para que serve, quais são as áreas. Isso vai surgir conforme o tempo, né? Que você estiver estudando, que você estiver trabalhando, vai surgir aí a ideia. E aí você vai associar ao cálculo. Então, eu, professor de cálculo, vou ensinar vocês a calcular uma derivada direcional. Então, a partir de agora, eu vou falar da matemática. Como é que calcula? Para isso, nós vamos colocar aqui a lousa de novo. Então, vou voltar para a lousa. Tá? Lousa. Compartilhar aí com vocês. Deixa eu apagar essa lousa toda. Vamos aí falar do assunto derivada direcional. Matematicamente, né? Mesmo que você tenha dúvidas sobre as teorias, né, da aplicação, você vai conseguir calcular, tá? Não é assim, ó. Derivada direcional. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu dar um zoom maior na lousa, para ficar mais fácil para eu escrever. Ó. Derivada direcional. Pessoal, para você calcular a derivada direcional, você precisa sempre de 3 itens, 3 coisas. Então, são 3 coisas necessárias para se calcular derivada direcional. A primeira delas, você precisa de uma função de 2 variáveis. Então, você precisa, para começo de conversa, para calcular derivada direcional, você precisa de uma função de 2 variáveis. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você precisa de um ponto. Você precisa de um ponto. O que é um ponto? Ponto parado aí no caso nosso, no plano, né? Nós estamos falando de domínio, de planificação. Então, você precisa de um ponto. Essa é a segunda exigência, né? O segundo item. Ponto. E a terceira e última é um vetor. Só que esse vetor que você precisa não é um vetor qualquer. É um vetor unitário. Pronto. Então, para você calcular uma derivada direcional, você precisa dessas 3 informações. Precisa de uma função. A função, como é que é uma função na matemática? É a f, né? Então, você precisa de uma f de x, y. Precisa de uma função f. Né? Do jeito que nós já fizemos várias derivadas, né, com função f, você precisa de uma função f de 2 variáveis. O que mais? Precisa de um ponto, né? Então, você precisa de um ponto qualquer. É um ponto P, né? Esse ponto P, ele vai ter 2 coordenadas. Eu vou chamar de x0 e y0, tá? Um ponto, um parzinho de coordenadas, x e y. E a terceira coisa é um vetor unitário. Esse vetor unitário, ele é um vetor de 2 coordenadas. Então, você precisa de um vetor de 2 coordenadas. Eu vou chamar de A e B. Tá? Ah, professor, por que o senhor não chama de X e Y? Porque pode causar alguma confusão na hora de fazer o cálculo, tá?
na fórmula. Então, por isso, eu vou colocar as coordenadas do vetor como A e B. Então, tá aí. São as três coisas que eu tenho que procurar para poder fazer o cálculo de uma derivada direcional. Tendo essas três informações, eu posso partir para o cálculo. E o cálculo da derivada direcional é fórmula, tá? Qual é a fórmula? A fórmula é essa, a derivada direcional. Deixa eu colocar em preto, para não ficar muito colorido, né? Ó, a fórmula é assim, derivada direcional, du, tá? É um du com um u subscrito. Essa é notação. Então, quando você vê isso aqui é derivada direcional. Derivada direcional numa função f aplicada num ponto, né, x, y, aqui, né? Então, aparece assim a fórmula, é igual a derivada da função f em x, lembra da notação da derivada? É a derivada da função f em x, vezes, aplicada, né, no ponto x0, y0, então está aqui, é a derivada da função f em x, vezes quem? A coordenada a do vetor unitário, mais a derivada da função em y, né, aplicada no ponto x0, y0, vezes quem? Vezes a coordenada b do vetor unitário. Está aqui, pessoal. Essa aqui é a fórmula para calcular a derivada direcional. Então, vocês vão calcular comigo alguns exemplos, mas quando for trabalhar com aplicações, vai que o professor de alguma matéria específica pode falar para você calcular a derivada direcional de um fenômeno, é só você lembrar da fórmula. Essa é a fórmula. Ah, mas eu vou esquecer a fórmula, professor. Tudo bem, não tem problema. Porque quando você aprende uma vez, você não grava essa informação para sempre. Mas quando você precisar calcular a derivada direcional para qualquer coisa no futuro, você vai lembrar que você viu isto na aula de cálculo. Então, você vai conseguir pegar um livro ou algum material que tenha e você vai conseguir lembrar, vai reaprender a fazer o cálculo, porque não vai ser mais uma novidade. E é assim que a gente aprende, pessoal. O conhecimento, nosso cérebro armazena muitas informações, mas não é um computador, né, que lembra de tudo na hora. Então, você pode depois esquecer desse conteúdo, mas se você no futuro precisar dele, basta apenas fazer uma pequena pesquisa que você vai acabar lembrando, tá? Então, tá aí, ó. É uma fórmula. Para utilizar essa fórmula, você tem que calcular aqui, você tem que ter esses três itens, beleza? Pessoal, eu vou colocar um exemplo, vou pegar um exemplo já lá da lista que está no próprio material de apoio, para calcular, para mostrar para vocês aí como é que calcula a derivada direcional. Vou pegar aqui, deixa eu copiar ele da apostila, que nós vamos resolvê-lo agora. Vou pegar esse carinha que ele eu vou resolver primeiro o primeiro exemplo, depois eu pego o outro lá. Deixa eu só pegar o primeiro exemplo da apostila, que ele está com números mais fáceis, né? E o primeiro exemplo sempre é bom a gente pegar alguma coisa mais simples. Depois, o segundo, a gente complica um pouco. Então, vamos lá. Esse exemplo já está resolvido na apostila, mas eu vou resolver junto com vocês. Então, está aqui. Paste, está aqui. O enunciado, né? Exemplo 1. Considere a função f, a derivada direcional de f no ponto P, na direção do vetor unitário. Então, ele já te dá as três informações que você precisa, né? Ou seja, você já tem a função f, deixa eu copiar ela aqui, ó. Você já sabe qual é a função f é x ao quadrado vezes y ao cubo. Você tem um ponto P, ele descreve o ponto P. O ponto P é 1 para x e 1 para y. E também já tem aí o vetor unitário. Ele fala na direção do vetor unitário.
Então, ele já está te dando as coordenadas do vetor unitário. Então, quais são as coordenadas do vetor unitário? O vetor unitário U, ele tem coordenadas menos 3 quintos para o A, né? E o B é 4 quintos. Aqui. Pronto, pessoal, eu já tenho as 3 informações tiradas do enunciado. É isso que você vai procurar no enunciado. Ele está pedindo quem? A derivada direcional. Ó, derivada direcional. Então, para calcular a derivada direcional, eu preciso dessas 3 informações. Para quê? Para você jogar na fórmula, né? E a fórmula para calcular a derivada direcional, vocês vão acabar gravando de tanto fazer, né? Eu vou escrever ela aqui de novo. Ó. É a derivada direcional, né? Da função f de x0, y0, é igual à derivada da f em x, eu já vou até simplificar, ó, vezes a, mais a derivada da função em y vezes b. Então, está aqui, ó. Essa aqui, portanto, é a fórmula para calcular a derivada direcional. Bom, então eu já tenho todas as informações que eu preciso, as 3. O que você vai calcular? Como é que você começa o cálculo? Você começa primeiro derivando, já que você precisa, ó, você não precisa da f em x, então você deriva a f em x. Derivada dessa função em x, x² vezes y ao cubo. É a regra do tombo, né? Dá um tombo no 2, fica x vezes y ao cubo. Aqui, pessoal, derivei a f em x, né? Regra do tombo. Feito isso, o que é que você vai fazer? Você vai substituir o x e o y pelo ponto. Ponto P é 1 para x, 1 para y. Então, você vai trocar o x por 1 e também o y por 1, né? Aí. Portanto, isso aqui fazendo as contas, vai dar 2. Né? Pronto. Achei a minha f em x. A minha f em x deu 2. Né? 2 vezes 1, 2. Vezes 1, 2. Ok? Agora, eu vou calcular a f em y. A f em y. Ou seja, vou fazer a derivada parcial, né? Vou pegar a função f e vou derivar ela em relação a y. Regra do tombo, de novo, né? x² vezes y ao cubo, dá o tombo no 3 do y, né? Cubo do y. Copia o x do jeito que ele está escrito e multiplica pelo y com menos uma unidade no expoente. Está aí, ó. Né? Feita a derivada da f em y. Feita essa derivada, agora você troca o x e o y pelo ponto. Então, vai dar 3 vezes 1 ao quadrado, vezes 1 ao quadrado. Portanto, isso aqui vai dar 3. Aí, né? Deu 3 aí, né? O valor da f em y. Bom, já calculei, né? F em x e f em y. Agora é só escrever a fórmula trocando as informações. Então, a derivada direcional da função f de x0, y0 é igual. Igual a quem? A f em x. Quanto deu a f em x? Deu 2. Vezes a coordenada A do vetor unitário. A coordenada A do vetor unitário é menos 3 quintos. Aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tela para que não fique em cima. Tá aqui. Pronto, ó. Então, a f em x vezes a é 2 vezes menos 3 quintos. Mais a f em y deu 3 vezes a coordenada b do vetor unitário, que é 4 quintos. Portanto, isso aqui vai dar 2 vezes 3 menos 6 quintos, mais 3 vezes 4, 12, 12 quintos. Fazendo essa soma, isso aqui vai dar 6 quintos. Tá aqui, pessoal. Essa aqui, portanto,
é a derivada direcional, o resultado final. Sempre vai dar um número, ok? Pegaram aí o roteiro, pessoal? Ó, então, para calcular uma derivada direcional, eu preciso de 3 informações. Função, ponto e vetor unitário. Depois que eu tenho as 3 informações, eu derivo a função parcialmente em x e em y. Os resultados das derivadas, eu troco o x e o y pelo ponto, descubro quais são os valores. Depois é só jogar tudo na fórmula. Então, vai ficar sempre a f em x vezes a coordenada A do vetor, mais a f em y vezes a coordenada B do vetor. Ok? Deixa eu fazer um segundo exemplo, e aí a gente abre para dúvidas, tá? Se caso alguém tenha alguma dúvida, a gente tenta esclarecer. Deixa eu copiar um outro exemplo aqui da próprio material de apoio, para que a gente possa mostrar. Aí vocês vão verificar se entenderam mesmo ou não. Ó, vou colocar um exemplo 2 aqui. Deixa eu aumentar o tamanho, né? Pronto. Está aqui. Encontre a derivada direcional da função f no ponto P e na direção do vetor v. Então, vamos para as informações. Primeira informação, a função f é dada, né? A função f é a f de xy igual a x ao quadrado vezes cosseno de xy. Então, está aqui. Função f já tem. Agora, o ponto P. O ponto P também é dado. O ponto P, ele tem coordenadas 2 para x e 0 para y. Então, está aqui. Esse é o ponto P. Agora tem o vetor unitário, né? O vetor unitário. Vamos colocar aqui o vetor unitário. Só que tem um porém no vetor unitário. Se eu observar bem, ó, é na direção do vetor v. Ele não fala que é vetor unitário. Então, eu tenho que testar esse vetor v para saber se ele mede 1. Porque eu preciso, aqui no vetor aqui unitário, tem que ser 1. Então, vamos medir o vetor para saber se ele mede 1. Então, eu vou lá e faço o cálculo do comprimento do vetor. Então, eu calculo o módulo do vetor v, né? Quais são as coordenadas do vetor v? É 2 para o x, né? Então, vai ficar 2 ao quadrado, mais 1 para y. Então, é 1 ao quadrado, dentro de uma raiz. Lembra? É a fórmula do módulo. Portanto, esse nosso vetor v, módulo dele, né? Mede quanto? 2 ao quadrado é 4, mais 1 ao quadrado é 1. Portanto, isso aqui mede raiz quadrada do número 5. Então, o comprimento desse vetor v é raiz quadrada de 5. Não é 1. Né? Ele é maior. Dá aproximadamente 2,2, 2,3, né? Então, esse vetor v não mede 1. Se ele não mede 1, então eu tenho que achar o vetor unitário. E o vetor unitário é fórmula. O vetor unitário é igual às coordenadas do vetor v original, dividido pelo módulo do próprio vetor v, né, o comprimento dele. Portanto, vai ser assim. Coordenadas do vetor v, 2 para x e 1 para y. Dividido pelo módulo. O módulo eu acabei de calcular. Raiz quadrada do número 5. Portanto, as coordenadas desse vetor vão ser 2 raiz de 5 e 1 raiz de 5. Ok? Está aqui, né? 2 raiz de 5 e 1 raiz de 5. Beleza? Bom, então quais são as coordenadas do vetor unitário? Vou colocar aqui do lado esquerdo no nosso gabarito. Ó. 2 raiz de 5 e 1 raiz de 5. Essas coordenadas, se eu for calcular o comprimento, vai dar 1.
por isso que ele é vetor unitário, né? Então, eu vou utilizar esse vetor que eu acabei de encontrar. Pronto, já tenho as três informações, né? Já tenho a função, o ponto e o vetor. Para calcular aí a derivada direcional, eu já sei no roteiro que eu tenho que derivar, né? Então, eu vou derivar. Eu vou derivar primeiro a função f em relação a x. Né? Eu tenho que derivar a função f em relação a x. Na hora de fazer essa derivada aqui, como é que vai funcionar? Deixa eu só puxar um pouquinho mais para a esquerda, que vai dar comprida essa derivada, né? A f em x. Bom, eu vou olhar para a função e vou procurar o x. Né? Vou procurar o x lá na função. Procurar o x. Se eu olhar aqui, ó, eu tenho um produto e tenho x na esquerda e x na direita. Tem o x da esquerda, que é o x quadrado, que é da primeira, e tem o x no parâmetro do cosseno, que é a segunda. Portanto, é a regra do produto. Derivada da primeira, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Ah, tá, Felipe. Se o resultado do módulo do vetor V fosse 1, não precisava, não seria necessário calcular o unitário. Então, você poderia já usar as coordenadas diretamente. Ok? Mas como deu raiz de 5, então você tem que usar a fórmula do vetor unitário. Ok? Agora, derivando a função f em x, nós vamos ter aí a regra do produto. Então, é a derivada da primeira. A derivada de x quadrado é 2x. Vezes a segunda, que é o cosseno. Beleza? Agora, mais, né? Mais quem? Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Só que você já sabe que você vai derivar o cosseno. A derivada do cosseno dá menos seno, dá negativo. Então, já traz o negativo aqui para o começo da sequência, né? Então, você copia a primeira, que é o x quadrado, vezes a derivada do segundo. Do segundo, a derivada do cosseno. Vai dar menos seno. Então, você coloca o negativo na frente ali, né? E aí copia o parâmetro, x, y, vezes a derivada do parâmetro, né? Em relação a x. Derivada de x dá 1, sobra y. Pronto, pessoal. Essa aqui, portanto, é a derivada da f em x. O que você vai fazer agora? Você vai trocar tudo que é x por 2 e tudo que é y por 0. Né? Então, na hora de fazer a troca, vai ficar assim, ó. 2 vezes 0 vezes cosseno de 2, ou 2 vezes 0, desculpa, o x é 2, né? Então, 2 vezes 2 vezes cosseno de x vezes y, ou seja, 2 vezes 0, ok? Menos x ao quadrado dá 2, então vai ficar 2 ao quadrado, vezes seno de x vezes y, que é 2 vezes 0, vezes y, mas o y é 0. Pronto, tá aí, né? Já troquei tudo que era letra por número, né? X e y. Pessoal, cosseno de 2 vezes 0. Ó, isso aqui, 2 vezes 0 dá 0. Então, cosseno de 0 é 1, né? Cosseno de 0 dá 1. Portanto, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 1 vai dar 4. Ok? Pronto, ó, fiz essa conta aqui, ó, né, do cosseno. Cosseno de 0, porque 2 vezes 0 dá 0. Cosseno de 0 é 1. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Tá aqui. Do lado de cá, da direita, depois do negativo, você já pode riscar inteiro. Por quê? Porque é uma multiplicação em sequência e o último termo é 0, né? Não importa quanto vai dar o seno de 0, do 2 ao quadrado, tudo isso multiplicado por 0 dá 0. Então, isso aqui morre, né? O que sobrou como resultado? Apenas o 4. Pronto. Então, a minha f em x deu 4. Ok? Calculei a f em x. Agora é calcular a f em y.
né? A f em y. A f em y. E para calcular a derivada da f em y, você vai procurar o y na função e vai perceber que só tem y no parâmetro do cosseno. Então, não é produto, né? É direta, né? Você vai copiar o x² e derivar o cosseno. A derivada do cosseno dá menos seno, então vai ficar menos, copia o x², a derivada do cosseno vai dar menos seno, então coloca seno, copia o parâmetro x, y, vezes a derivada do parâmetro, derivando y, né? Se eu derivar y, dá 1, sobra x. Então fica x aqui. Você já pode trocar, né? Isso aqui vai dar menos 2² vezes seno de 2 vezes 0 vezes o x, que é 2, tá? Só que é assim, pessoal. Se você fizer 2 vezes 0, vai dar 0. O seno de 0 é 0. Tá? Matematicamente, o seno de 0 é 0. Portanto, não importa os outros valores, né? Você vai multiplicar pelos outros valores, então isso aqui vai dar 0. Pronto, pessoal. Descobri aí quanto vale o f em y. Já tem o f em x e tem o f em y agora. Só basta aplicar a fórmula. A fórmula agora, eu vou escrever em vermelho, tá? A derivada direcional da f de x0, y0 é igual a f em x vezes a coordenada A do vetor unitário mais a f em y vezes a coordenada B do vetor unitário. Essa é a fórmula da derivada direcional. Na hora de calcular, então, vamos fazer o cálculo, né? A derivada direcional da função f, no ponto, se você quiser, você pode até colocar 2 e 0 aqui dentro, tá? Na notação não tem problema. Mas eu vou deixar assim mesmo. Ó. Isso aqui é igual. A f em x eu já calculei, deu 4. Vezes a coordenada A do vetor unitário. 2 sobre raiz de 5. Ok? Aqui, 2 sobre raiz de 5. Mais a coordenada a f em y. A f em y deu 0. Não precisava nem escrever, mas eu vou escrever, né, porque é didático. A f em y deu 0, vezes o b, né, do vetor unitário, que é 1 sobre raiz de 5. Ora, isso aqui some, né, porque 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, o resultado final foi 4 vezes 2 dá 8, sobre raiz quadrada do número 5, tá? Você pode deixar o resultado assim mesmo, 8 sobre raiz de 5, ou em alguns livros aparece racionalizado. O que é racionalizar? É tirar a raiz do denominador. Então, para tirar a raiz do denominador, basta apenas multiplicar por raiz de 5, né? Se você multiplicar raiz de 5 vezes raiz de 5, dá 5. Só que você tem que multiplicar em cima também. Aí fica assim. Tanto esse resultado aqui quanto esse estão corretos, tá? É a mesma forma de escrever as duas, a mesma coisa, tá? Pessoal, 2 exemplos sobre derivada direcional. Então, derivada direcional, eu preciso de uma função, um ponto e um vetor unitário. Quando você conseguir essas 3 informações, o que você vai fazer? Deriva a função em x, deriva a função em y. Troca o x e o y das derivadas pelo ponto e encontra aí o valor da f em x e o valor da f em y. Com esses valores aí que você encontrou, você joga tudo na fórmula, né? É a f em x vezes a coordenada A do vetor mais a f em y vezes a coordenada B do vetor. Pronto. E aí aparece um resultado numérico para a derivada direcional. Beleza? Pessoal, eu já passei 2 exemplos de derivada direcional, então está na hora da gente confabular, né? Entenderam?
Tá ok para todo mundo? Conseguiu pegar aí o macete de como calcular? Porque assim, o vídeo vai ficar gravado, mesmo que você não lembre na hora de fazer sozinho, dá para assistir o vídeo e ir retomando. Ou tem alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, nem que seja com relação à derivada, com continhas, não precisa se preocupar não, pode perguntar que a gente responde, tá? Às vezes você não entendeu algum cálculo, alguma coisa, tá beleza? Tá ok para todos? Se estiver ok para todos, eu vou resolver um exemplo 3. Porque muitas vezes essas informações aí do vetor aparecem como se fosse uma charada, né? Aparecem geometricamente. Então, eu vou fazer um exemplo 3 para finalizar, que também é retirado lá do material de apoio, tá? Eu vou copiar porque eu acho ele interessante de mostrar. Então, vamos fazer esse exemplo 3 para que a gente possa dar por finalizado essa parte do conteúdo. Então, vou colocar aqui mais um exemplo de número 3. Deixa eu resolver ele aqui do lado, né? Porque não vai caber ali embaixo. Aqui. Pronto. Aqui tá este, né? Exemplo 3. Muito grande. Tá aqui, né? O exemplo 2, ele fala novamente, determinar a derivada direcional. Então, é importante isso. Tentar olhar o exercício e descobrir o que ele está perguntando, né? Ó, calcular a derivada direcional. Então, você já sabe do que você precisa. Você precisa de uma função, f. Né? Você precisa de uma função f. E aí você procura no enunciado. Ele fala qual é, né? É 4x ao quadrado menos 6y mais 2x ao quadrado vezes y ao quadrado. Então, a primeira coisa você já encontrou, que é a função f. A segunda coisa é um ponto, né? Então, ele fala também no ponto P. Então, você tem o ponto P, de coordenadas 2 e 1, né? 2 para x e 1 para y. Então, você tem também o ponto 2 e 1. Aqui, né? Um ponto P aí de coordenadas 2 e 1. A terceira e última informação é o vetor unitário. Aí ele fala, e na direção do vetor unitário. Então, ele está falando que esse vetor já é unitário, que forma ângulo de 30 graus com o eixo do x. Ora, então ele não está te dando diretamente as coordenadas do vetor, mas ele está te dando uma informação de como encontrar essas coordenadas do vetor U. Então, vamos lá. Eu vou ter que achar, né? Então, vamos tentar descobrir quais são. Ele fala que o vetor unitário que forma um ângulo de 30 graus com o eixo do x. Então, ele está falando aí do plano cartesiano, né? Então, vamos desenhar aí para ver direitinho qual é o vetor, né? Deixa eu puxar aqui, está um pouquinho lento. Agora entrou aqui, né? Tá? Vou colocar aqui. Eixo do x. E aqui o eixo do y. Opa. Eu vou fazer com régua, pessoal, porque a minha mão sai muito trêmula na hora de desenhar, então não vou me arriscar, não. Vou fazer usando a régua. Então tá aqui, ó, vetor, o eixo do y. Bonitinho o eixo do y. E aqui o eixo do x, né? Bom, como é que vai ser esse vetor? Esse vetor, ele fala que é um vetor unitário, então eu já sei que já mede 1 de comprimento, né? Ele tem 1, mas só que ele tem um ângulo de 30 graus em relação ao eixo do x. Então é isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu tirar fora a régua. Então tá aí, ó. Esse cara aqui é o meu vetor unitário. Então eu já sei quem é o vetor unitário, esse cara aqui. E a informação que eu tenho
é que ele forma um ângulo de 30 graus, né? Ó, tem um ângulo de 30 graus em relação ao eixo do X. Pessoal, isso aqui nos remete à ideia do círculo trigonométrico, né? Como é o círculo trigonométrico? É assim, né? Deixa eu ver se eu faço uma circunferência. Saiu bonitinho. Tem o círculo trigonométrico, aí você tem um eixo do X, você tem um eixo na vertical, que seria o relativo ao eixo do Y, né? Eita, a mão do professor nunca sai reta, né? Deixa eu fazer de baixo para cima, quem sabe isso vai melhor. Melhorou um pouquinho. Então, eu vou fazer em vermelho também, que fica melhor para destacar, né? Vou fazer em vermelho. Esse cara aqui é o meu eixo do X, e esse aqui é o meu eixo do Y. O vetor, ele está aqui, ó. Esse cara aqui é o meu vetor. Ele tem raio 1, né? Já fala que é vetor unitário. E ele forma um ângulo de 30 graus com o eixo do X. Então, pessoal, lembrando da trigonometria, como é que são as coordenadas aqui? São assim, ó. Você tem uma projeção no eixo do X que nós chamamos de cosseno. Deixa eu colocar em vermelho, ó, que nós chamamos de cosseno, né? Cosseno. E nós temos uma projeção aqui no eixo do Y que nós chamamos de seno. Portanto, esse nosso vetor aqui, ele tem duas coordenadas, né? Quais são as coordenadas do meu vetor? Ó, você tem uma coordenada aqui que a gente já sabe que é relativa ao valor do cosseno de 30 graus, e você tem aqui na vertical o seno de 30 graus, né? Então, a coordenada X e a coordenada Y, ou seja, A e B, elas vão ser como? O vetor unitário, que eu estou procurando, ele tem um valor de cosseno de 30 graus para o eixo do X e seno de 30 graus para o eixo do Y. Tá aí, pessoal. Então, é daí que nós vamos tirar as coordenadas do X e do Y. Ah, professor, mas como é que eu acho essas coordenadas? Bom, se você utilizar a sua calculadora, você vai conseguir achar um valor racional, né, um número com decimais, né, que vai dar o resultado direto. Dá para fazer com a calculadora. Só que esse exercício, pessoal, ele já foi escolhido a dedo, né? Ou seja, ele é um exercício que usou ângulos fundamentais. Lembram da tabela da trigonometria? Você tinha lá seno e cosseno. Lembram disso? E aí, ó, você tem os ângulos, né? Fundamentais. Quais são os ângulos fundamentais? Você tem 0 grau, 30 graus, 45 graus, 60 graus e, por fim, você tem 90 graus. Começando pelo seno. O seno de 0 graus é 0. Né? Depois, seno de 30 graus é meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Depois, raiz de 3 sobre 2. E fechando o seno de 90 graus, que é 1. E quando volta para o cosseno, ele volta inverso, né? Então, ó, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, e aí ele vai repetir o 45 graus, o 60 é meio, chega a 0. Então, isso aqui é uma tabela dos ângulos fundamentais, que a gente pode utilizar aqui para achar o vetor unitário. Então, o vetor unitário, ele tem coordenadas U, cosseno de 30. Olha, o cosseno de 30 graus, eu já sei que vai dar raiz de 3 sobre 2. E o seno de 30 graus é meio. Pronto, tá aí, pessoal.
Portanto, estão aí as coordenadas do nosso vetor unitário. Então, vocês têm que começar a associar com trigonometria, por exemplo. Por que esse exercício caiu desse formato? Porque muitas vezes você vai fazer algum cálculo com alguma medição e você tem ângulo ao invés de valores, né? É o caso aqui, nós temos os ângulos, não temos os valores em números reais, né? E aí você tem que fazer as conversões. Ah, mas se eu não lembrar da tabela, como é que eu faço? Pega a calculadora e calcule. Qual é o arco cosseno de 30 graus? Qual é? O arco cosseno, não, desculpe. O cosseno de 30 graus, qual é o seno de 30 graus? Você vai ver que vai dar um número irracional na sua calculadora, porque é o resultado daquela divisão ali, né? Ok? Então tá aí. Agora sim, eu já tenho as 3 informações que eu preciso. Função, ponto e vetor unitário, tá? Já tenho as 3 informações. Agora é só fazer a rotina de cálculo. Ou seja, calcula aí a f em x, a derivada da f em x, derivada de 4x², 8x. Derivada de menos 6y é 0. Né? Então, e a derivada de 2x² vezes y ao quadrado é a regra do tombo, né? Dá o tombo no 2, 2 vezes 2 dá 4. Fica 4x y ao quadrado. Pronto, pessoal, está feita a derivada da f em x. Agora é só trocar pelo ponto. O ponto é 2 e 1, né? 2 para x, 1 para y. Então vai ficar 8 vezes 2, mais 4 vezes 2, vezes 1 ao quadrado. Portanto, isso aqui vai dar 8 vezes 2, 16. 4 vezes 2 dá 8. Isso aqui é igual a 24. Tá aí. Deu 24 a f em x. A f em y, derivada de novo. Tá? E a derivada da f em y, a derivada de 4x² é 0. A derivada de menos 6y em y é menos 6. Menos 6. E a derivada aqui de 2x² y² é a regra do tombo, né? Dá o tombo no 2, 2 vezes 2 dá 4. Então vai ficar mais 4x ao quadrado vezes y. Ok? Tá aí. Feito aí a derivada, troca tudo por números, né? Vai ficar menos 6 mais 4 vezes 2 ao quadrado vezes 1. Isso aqui é igual a menos 6. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 4, 16. Então, isso aqui vai dar 10. Pronto, tá aí, 10. Descobriu o f em x e descobriu o f em y. Agora é só aplicar a fórmula. A fórmula, de novo. Derivada direcional da f de x0, y0, é igual a f em x vezes a coordenada A do vetor unitário, mais a f em y vezes a coordenada B no vetor unitário. Pronto. Agora é trocar aí o que você já tem de informação. Deixa eu só dar uma enquadrada aqui melhor, para caber, né? Então, como é que fica a derivada direcional? Vamos lá. A derivada direcional da função f de x0, y0 é igual a f em x é 24, você já calculou, vezes a coordenada A do vetor unitário, que é raiz de 3 sobre 2, né? mais a f em y. A f em y deu 10, não é 10, vezes a coordenada B do vetor unitário, que é meio. Pronto. Simplificando isso aqui, ó, dá para dividir 24 por 2, dá 12. Então, vai ficar 12, raiz de 3, mais 10 vezes 1 dá 10, dividido por 2 é 5. Pronto, pessoal, tá aí calculado
a nossa derivada direcional. Deu este número aí, né? Deu 12 vezes raiz de 3 mais 5. Beleza? Pegaram aí, pessoal? Tranquilo para todo mundo? Entenderam? Dúvidas? Derivada direcional, já conseguem calcular de boa? Precisa fazer mais algum exemplo? Eu acho que já está de bom tamanho. Ok para todo mundo aí? Da derivada direcional? Tranquilo, né, Jefferson? Alguém ficou na dúvida de alguma passagem? Beleza? Tudo bem? Ok, então, tá? Pessoal, então esse era o assunto da derivada direcional. É claro que nós vamos continuar calculando outras coisas, ainda o assunto de vetor envolvendo função, né? Função envolvendo vetor, não acabou. Esse capítulo da derivada direcional, nós vamos calcular na sequência vetor gradiente, né? Vetor gradiente. Só que vetor gradiente, eu vou fazer esse assunto, eu vou trabalhar esse assunto na partir da próxima aula. Não vou abordar agora. A aula de hoje sobre a matéria nova já está de bom tamanho. Eu vou parar ela aqui, né? Se você quiser depois dar uma olhadinha no material de apoio, está na página 62, tá? O assunto. Dê uma lida lá, tem sequência. Eu acho que talvez você até consiga interpretar alguma coisa que vem além aí, depois disso, mas já dá para poder começar, ok? Vou aproveitar agora e vou falar sobre a primeira avaliação, né? A nossa avaliação do primeiro bimestre, né? Aquela provinha que vocês fizeram na semana passada, ok? Pessoal, vocês perceberam que durante a realização da prova, houve alguns exercícios, tinha alguns exercícios que não estavam batendo os resultados, né? O resultado não estava lá, bonitinho. Então, o que acontece? Na verdade, acontece o seguinte, houve alguns erros nos gabaritos da prova, né? Então, tinha alguns exercícios que estavam com as respostas erradas. E por esse motivo, o que é que eu fiz? Eu anulei algumas questões, né? Então, se vocês perceberam bem, eu acabei anulando algumas questões na prova, ok? Deixa eu abrir aqui a prova de vocês, vamos discutir aí a relação de notas aí para ver se está tudo certo. Então, deixa eu abrir aqui a prova, testes, né? Avaliação do primeiro bimestre. Inclusive, deixa eu aproveitar, eu vou parar a gravação da aula, tá, pessoal? Agora é acerto de contas, então não tem necessidade de eu gravar essa parte. Então, eu estou gravando só a aula para você assistir depois, né? Então, eu vou parar primeiro a gravação. Pronto.